Olá, mais um devocional. Hoje, 1º de fevereiro. Já estamos em fevereiro e será um mês abençoado para mim e para você. Hoje, no dia 1º de fevereiro, o tema é Deixando a Terra do Remorso. 2 Reis 7,3 nos diz assim: Haviam 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Essa passagem é quando Samaria foi sitiada pelos sírios e ninguém entrava, ninguém saía. E chegou um ponto tão crítico que as pessoas estavam comendo os seus próprios filhos lá. Tão grande era a fome daquele lugar. E esses leprosos, eles já não podiam entrar mesmo na cidade, né? Só que eles careciam das esmolas das pessoas que entravam e saíam. Mas nessa situação aqui, eles pararam e refletiram: para que nós vamos ficar aqui parado, esperando a morte? Não vai sair ninguém, não vai entrar ninguém aí. E tinha o acampamento dos sírios ali próximo. E eles falaram, né? Se nós formos lá, pode ser que a gente vá morrer. Mas se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer também. Só que nesse posicionamento, nessa ida deles até o acampamento dos sírios, chegando lá, eles viram, enquanto esses 4 leprosos andavam, os sírios ouviram como se tivesse um grande exército chegando. E eles fugiram e deixaram tudo para trás. E aí eles chegaram no acampamento e estava tudo lá. As riquezas, as comidas, as roupas. E eles saíram depois que eles se satisfazeram ali, eles mandaram avisar lá em Samaria que os sírios tinham ido embora. Então, eles receberam a bênção, eles não ficaram ali com remorso de terem ficado para trás, né? Vamos pegar esse tema aqui. Eles não ficaram com remorso, pensando assim, eles nos colocaram para fora, né? Agora vão ficar lá. Eles queriam que a gente morresse. Olha onde que nós estamos. Estamos aqui no meio da fartura, no meio da riqueza, no meio da bonança. Então vou deixar o povo lá morrendo de fome. Não, mas aí eles foram até lá e avisaram que os sírios tinham ido embora, abandonado, e que lá tinha comida. E depois você lê lá, é muito interessante essa história, é muito bonito. E mostra assim que quando a bênção chega para mim, para você, a gente deve compartilhar com outras pessoas que não têm, sabe? A gente não deve ser orgulhoso nem ficar com remorso. Ninguém me ajudou quando eu tava, também não vou ajudar ninguém. Não, você tem que fazer a sua parte. Porque se você hoje você tá vivendo num outro nível, foi porque Deus te ajudou. Se aqueles leprosos conseguiram sobreviver, não morrer pela fome, foi porque Deus espantou o exército sírio. Então, sempre as bênçãos, quando chegam na minha vida, nunca é mérito nosso, mas é Deus que faz a operação de milagre na nossa vida. Então, a gente precisa compartilhar com o outro. Mas vamos aqui à leitura. Chega um momento em que cada um de nós deve decidir que basta. O remorso devora o coração do homem, tão certo quanto a lepra devora a carne humana. Homens e mulheres fortes sabem quando é a hora de levantar e andar. Para evitar uma vida a qual se arrependerá, viva de propósito, com o olho no futuro. Todos nós precisamos andar com destino em mente. Sem destino, uma caminhada se torna uma vagueação. Realmente, não há outra maneira de viajar para onde você quer ir. Talvez você se encontre agora em um lugar ao qual não desejava ir. Talvez esteja vivendo na sombria da terra do remorso. Tenho um segredo para lhe contar. O remorso vai mantê-la neste lugar. Olha que sério isso. E sério isso. Então, a gente precisa viver com propósito. Nós precisamos ter uma vida de propósito. Com o olho no nosso destino. Onde é que você quer chegar? A gente precisa limpar, né, o nosso coração, nossa mente de todo o remorso. Esse devocional todo
se você já percebeu, ele está falando sobre isso. De nós limparmos a nossa mente e o nosso coração de tudo que é impuro, e remorso é impuro. Ele vai fazer o quê? Nos manter neste lugar. Ele não vai deixar a gente progredir. Ele não vai deixar a gente avançar. Ele não vai deixar a gente com perspectiva de futuro. Porque você perde as forças. É como se fosse a lepra ali corroendo a carne. O remorso nos corrói também por dentro. Não tem mais o que fazer. Não adianta você ficar remoendo isso dentro de você. Isso aí só vai te paralisar. Você precisa o quê? Viver com perspectiva de futuro, com os olhos no futuro, com destino. Não adianta você ficar parada, chorando, lamuriando, reclamando. Não adianta. Remorso não traz transformação. O que traz transformação é arrependimento. Arrependimento traz transformação. Agora, remorso não. Remorso vai te manter no mesmo lugar, não vai fazer você avançar. É hora de você trocar a frase, se ao menos, por mesmo agora. O remorso continuará ressoando em nossa vida até que seja abordado de frente. Muitas vezes a gente dá um passo errado, né? Aí a gente fala, se ao menos eu tivesse pensado melhor. A gente sempre fala isso porque o remorso tá fazendo a gente viver tudo aquilo de novo. Então, em vez de você, quando você se sentir nessa posição, você, em vez de falar, se ao menos, você fala, mas agora. Se ao menos eu tivesse vigiado o leite, ele não tinha derramado. Vai adiantar eu ficar olhando o leite derramado chorando? Não. Mas agora eu tenho que limpar essa sujeira. Pronto, você toma uma atitude, você tem uma perspectiva de futuro. Não, eu preciso limpar isso daí, porque se deixar do jeito que tá, vai piorar cada dia mais. Não, eu preciso mudar o meu posicionamento, porque se eu continuar nessa posição, eu vou afundar cada dia mais. O remorso não leva ninguém a lugar nenhum. Pelo contrário, ele vai te afundando cada vez mais. E não tem mudança se não tiver arrependimento. Creio que cada geração tem a oportunidade e o mandato de reparar seus erros, falando a verdade e alertando a geração seguinte. Algo que jamais conseguiremos fazer se nos atolarmos em remorso. A gente sempre, se você já aprendeu com seus erros, você sempre vai ter que alertar os outros que vão vir depois de você. Se você tá vendo que alguém tá indo pro buraco, você precisa alertar, porque você sabe que o buraco é fundo. A gente precisa alertar aos nossos filhos, os nossos familiares, os nossos amigos. A gente precisa. Por quê? Porque eles precisam também. Se já estão dentro do buraco, se já estão dentro do remorso, se já estão numa situação que não conseguem sair, eles precisam reparar os seus erros para que eles possam o quê? Ter uma perspectiva de futuro. Então, a nossa geração precisa alertar os que vêm pela frente. Porque talvez nós não fomos alertados de muitas coisas. Mas hoje a gente sabe. Então, a gente precisa alertar aqueles que estão vindo depois da gente. Ao fazermos reparação por nosso arrependimento, transmitimos um legado de aprendizado. Isso significa que a próxima geração terá a oportunidade de subir um nível mais alto, ver mais claramente e evitar as mesmas ciladas que caímos. Quantas vezes a gente erra ou errou lá atrás e a gente está vendo que muitos estão errando a mesma coisa que a gente errou. Qual é o nosso papel? Alertar para que eles não caiam e para que eles consigam ir mais longe do que a gente está indo. Para que eles consigam viver mais em paz, para que eles consigam viver mais em amor do que nós. Então, o nosso papel é o que? Alertar essa geração. Poxa vida, a gente já errou tanto, nós como esposas, como maridos.
A gente já errou tanto e a gente já aprendeu o que é o certo. Se você se arrependeu e está fazendo o que é o certo hoje, você precisa alertar os seus filhos. Você precisa alertar os seus amigos. Olha, vida de casado não é fácil. Ah, mas eu quero casar, eu sou apaixonado. Você já alertou ele? É muito bom no começo, mas depois o casamento cai na rotina. Se você não saber lidar, se você não saber viver, vocês vão viver em pé de guerra. Vocês precisam, a gente precisa o quê? Alertar os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos familiares, o quê? Do que a gente sabe, porque a gente já passou por aquilo. A gente não pode ficar naquilo, mas ninguém me avisou, também não vou avisar ninguém. Não, isso é remorso. Você não vai ficar em lugar nenhum. Tudo que você aprendeu, o que é bom, o que foi bom para você, o que você descobriu a verdade, você precisa alertar aquele que não tá vendo. A gente precisa fazer com que a geração que tá vindo à nossa frente vá mais além do que eu e você. Eu creio que muitas aqui das que estão ouvindo já têm mais de 30 anos. Algumas pode ser que não. Mas a palavra do Senhor diz que a idade que a gente vive aqui nessa vida saudavelmente é os seus 70. Hoje deve ter aumentado um pouquinho, porque por causa de muitas melhorias, né? Então, vamos imaginar que a gente vive até 80 anos. Muitos já estão chegando aí nos 50%. Então, já errou tudo que tinha que errar, já sabe o que tem que fazer certo. Então, já vai alertando a geração que está à frente, vai alertando aí os seus filhos. Vai dando bons exemplos, vai instruindo, para que eles não passem 35 anos da vida dele errando, para que eles já vão para a maturidade sabendo o que é certo, o que é errado, a forma certa de agir, a forma certa de falar. Você já aprendeu aqui que você precisa ter o quê? Uma fala mansa, uma fala que cura, uma fala que ajuda, fugiu a palavra que você consegue animar o outro, não é animar o outro, que você consegue, enfim, eu acho que você tá me entendendo, né? Então a sua fala precisa ajudar com que o outro ande mais do que você andou. Você precisa elogiar, você precisa medir o seu tom. Você já sabe tudo isso. Então você vai ver o seu filho gritando, você vai ver o seu filho sem paciência, você vai deixar ele fazer isso? Você precisa alertar ele. Sua palavra ela vai trazer vida ou ela vai trazer morte. A palavra branda, calma. A palavra ríspida, ela vai suscitar o furor, vai suscitar a ira. Então, são várias lições que eu e você tem aprendido. Nós estamos passando isso para frente? A gente precisa alertar a geração que está vindo, para que eles vão mais além do que eu e você, para que eles vivam melhor do que eu e você. Mas eles precisam passar pelas mesmas experiências. Se você caiu no buraco, você tá vendo que tem um buraco na frente, você vai deixar seu filho cair? Você vai alertar ele? Pode ter certeza que ele vai ter outros desafios. Mas o que você já aprendeu, passa, transmita para as pessoas. Tô falando filho, tô falando parente, mas é para qualquer um. Se você tá vendo que alguém está se enredando por alguma situação que você vê que não vai dar certo, porque você já teve aquela experiência, avise. Se a pessoa quiser, é ela com Deus, mas pelo menos você fez a sua parte. A nossa parte é o quê? Alertar dos perigos. Não achar que, não fizeram nada para mim também, não vou fazer nada. Não é isso. Olha essa lição poderosa dos leprosos. Eles estavam colocados para fora da cidade para morrer. Eles chegaram no acampamento dos sírios e eles ali começaram a comer, começaram a se vestir, eles podiam viver o resto da vida dele ali fora, que tinha coisas para eles sobreviver no luxo, na riqueza. E enquanto o povo na cidade morria. Mas o que eles falaram ali? Não, a gente não vai ficar aqui com tudo isso enquanto tem pessoas morrendo. Então eu não vou ficar sentada em cima da bagunça que eu vivi a minha vida inteira, olhando as outras pessoas fazendo a mesma coisa. A gente precisa alertar a geração que está por vir, para que eles não caiam na mesma cilada que nós caímos.
nas mesmas armadilhas, nos mesmos erros. Não é hora de ficarmos apática em relação ao que lentamente em nosso fracasso passado ou devagarmos sem direção. É hora de seguirmos em frente. É hora da gente seguir em frente. Não fica parada. Ah, mas eu fiz isso. Tudo que eu estou vivendo é consequência dos meus erros. Mas e agora? O que é que você vai fazer? O que você está vivendo hoje é consequências de algum erro que você fez. Tudo bem, todo mundo erra, somos seres humanos. Estamos aqui no mundo caído. Já falei isso muitas vezes aqui. Estamos suscetíveis ao erro. Mas e agora? O que é que você vai fazer? Como que vai ser o seu mês de fevereiro? Você vai continuar fazendo braço de ferro com Deus? Ou você vai se posicionar? Você vai ficar continuando falando não, que a vida é sua? Ou você vai se lembrar que um dia você entregou sua vida para Cristo? Você vai dominar sua língua? Ou você vai continuar deixando ela te levar para os abismos que você tem ido? Você vai mudar de estratégia ou você vai continuar da mesma forma? Você já está numa situação, eu já estou numa situação, mas e agora? O que eu vou fazer a partir daqui? Fevereiro está chegando, temos aí oportunidades pela frente. Fevereiro nós vamos viver coisa que a gente não viveu, não sabemos. Nunca tivemos 2 de fevereiro de 2026. Se eu tivesse uma memória muito boa, primeiro. Se eu tivesse uma memória muito boa, eu poderia falar assim, olha, lá no ano de 1980, no dia 1º de fevereiro, aconteceu isso comigo. Primeiro que eu não lembro. E segundo, que hoje é um dia que a gente nunca viveu. Então hoje tem as suas dificuldades, mas tem as suas bênçãos também. Então eu vou ficar sentado em cima da minha raiva, em cima da minha ira, em cima do meu remorso, em cima da minha arrogância, em cima do meu orgulho? Eu vou ficar sentada? Ou não, mas agora eu vou mudar. Agora eu vou agir diferente. Agora eu vou fazer diferente. Então hoje nós temos essa pergunta para eu e você responder. Tudo bem, janeiro não foi um mês fácil, mas e agora? O que você vai fazer com o seu fevereiro? Ah, em janeiro eu errei muito, tá, mas e agora? O que é que você vai fazer com o seu fevereiro? Ah, em janeiro eu não aprendi nada, mas e agora? Você tem um mês inteiro para você colocar em prática o que você aprendeu. Então, pare de ficar parada, lamentando, andando sem direção, vivendo sem propósito. Pare. Se você fez errado até hoje, mas agora você tem uma chance de fazer tudo novo, tudo diferente. É hora de seguirmos em frente. Uma pequena oração. Deus, eu me recuso a permanecer na penúria de meus remorsos. Vou levantar-me e seguir em frente, de modo que os outros encontrem força nas minhas ações. Estou trocando o meu ao menos por mais agora e abraçando a tua visão para meu futuro em lugar dos arrependimentos do passado. Eu sou forte porque fiz reparação de meu remorso com propósito. Amém? Essa é a nossa fala do dia. Não fique vagando sem direção. Tenha atitude. Eu fiz tudo errado, mas agora eu vou começar a fazer certo. Então, troque o ao menos. Se ao menos eu não tivesse feito, não. Você fez, mas agora, qual vai ser a sua posição? Amém? Que você decida aí fazer o certo. Tudo que você tem aprendido, coloque em prática, porque o Senhor, Ele vai te honrar e vai nos dar um fevereiro abençoado nesse ano de 2026. Amém? Deus abençoe. Um ótimo domingo.